Olá! O Brasil tem 6 milhões de empregadas domésticas, 80% delas mulheres negras. Hoje são trabalhadoras mais velhas, uma vez que as filhas de muitas delas conseguiram estudar e se preparar para ter outra profissão. Afinal, quem quer trabalhar em um lugar onde lhe pedem para levar talheres, copos e pratos que for usar, porque os utensílios da casa são só para os patrões? Ou que, mesmo tendo mais de 70 anos de idade, lhe forcem a subir 8 andares pela escada porque o elevador de serviço está quebrado. Isso ainda acontece, por incrível que pareça. Desde os anos 1930, essas trabalhadoras lutam pelos seus direitos. Eles foram alcançados há pouco nos governos de Lula e Dilma, mas já correm riscos com a terceirização do trabalho no nosso país, proposta pelo governo ilegítimo de Temer. Domésticas, esse é o tema do Bom para Todos, que começa agora. E essa relação das famílias, da casa grande senzala mesmo, faz com que você se confunda. Tem dias que a gente está em love e tem dias que a gente está em guerra. E aí essa senhora de 73 anos, ela foi obrigada a subir até o 8º andar de escada. As empregadas domésticas formam um contingente de 6 milhões de trabalhadoras. Depois da PEC que lhes deu os devidos direitos, a profissão mudou, está menos informal. Mas caiu o número de mensalistas e subiu de diaristas, o que fez com que, especialmente a classe média, tivesse de encarar uma nova realidade. No Brasil, 20% das mulheres economicamente ativas estão empregadas no setor doméstico. São 6 milhões de trabalhadoras. E, de acordo com o DIEESE, quase 80% são negras, responsáveis pelas casas e, muitas vezes, pelos filhos das classes A e B. Nos bairros nobres de São Paulo, elas são facilmente identificadas, transitam de uniforme. Só em 2015, esses trabalhadores foram reconhecidos legalmente. A chamada PEC das Domésticas estabeleceu piso salarial, carga horária, férias remuneradas, fundo de garantia, entre outros direitos. Com a PEC, passamos a ter mais controle formal, vamos dizer. Então, cartão de ponto, assinado, agora com o E-Social, recolhimento todo. Mas a força da lei não opera sobre as relações humanas. Apesar da PEC, as empregadas ainda são consideradas mais do que funcionárias ou prestadoras de serviço. Eu tenho que é minha amiga, não é? Não posso falar nem que é que ela me ajuda, ela é minha acompanhante, vem para todo lugar aí comigo, só hoje que ela não está. Depois da PEC, o número de trabalhadoras registradas vem caindo. De acordo com o IBGE, empregadas fixas diminuíram 4% no segundo trimestre de 2016, comparado com o mesmo período do ano passado. Não dá. Não dá mais. Em contrapartida, o número de diaristas aumentou 12,5%. Eu não tenho empregada, eu só tenho diarista uma vez por semana. A gente tem uma faxineira uma vez por semana. E aí consegue administrar tudo? Sim, e as crianças ajudam também. Você acha esse um modelo mais atual mesmo de uma casa ou uma empregada doméstica faz falta? Não, eu acho que os tempos mudaram, acho que esse jeito mais participativo de todo mundo ajudar em casa que é o futuro. Nossa convidada de hoje é a jornalista, escritora e pesquisadora Leusa Araújo, uma das vencedoras do Prêmio Jabuti de 2016, com o livro Convivendo em Grupo, Almanaque de Sobrevivência em Sociedade. Tudo bem, Leusa? Tudo bem. Muita surpresa com o prêmio, né? Muita, muita. Que bom. Bom, a PEC das Domésticas trouxe direitos para a vida destas trabalhadoras, mas na prática as coisas melhoraram ou pioraram, Leusa? Tem que comemorar. Eu acho que assim, fiquei tantos anos pesquisando esse assunto que eu compreendo que é uma espécie de lei áurea, sem nenhum exagero. Ele realmente chacoalha a sociedade brasileira ao dizer, olha, essa pessoa que está na sua casa é um trabalhador, tem direitos. Então, tudo que estava no campo do favor
ou sabe, tudo aquilo que parecia assim, eu gosto dela, eu gosto da minha empregada, então eu facilito a vida dela, eu flexibilizo um horário, eu sou boa para ela, eu dou coisas para ela levar para as crianças. Então estava tudo no universo do favor, né? Sim. Claro que tem o outro lado também, que era restringir direitos, era separar a comida, ter um lugar ruim na casa para ficar. Então, acho que a gente vai poder conversar sobre isso, mas a mudança tem que ser comemorada. Sim. Ter direito é, assim, o mínimo, né, básico para um trabalhador. Para um trabalhador seguir sua vida e saber se ele quer continuar nesse trabalho. Ok. A Voz das Ruas mostra que a relação patroa-empregada continua turbulenta. É na base do amor e ódio. Eu conheço pessoas que têm empregadas por 30, 40 anos, são carrascos e elas amam as patroas. Eu que sou boazinha só levo. A minha chega às 9h30, 10, 10h15. Não trabalha sábado, que teria que trabalhar por forma lei. Então, acho que eu errei. Então, é uma situação meio complicada. Tem dias que a gente está em love e tem dias que a gente está em guerra. Leusa, qual é a melhor forma de resolver essa questão? Você vê que as relações são de servidão mesmo, né? Você está esperando que uma pessoa fique com a casa, que é de uma bruta responsabilidade, pela integridade da casa, muitas vezes os filhos, e sem essa, assim, sabe, será que... eu acho que hoje a primeira pergunta é, eu tenho como manter esse funcionário, quer dizer, essa pessoa... E qual a função dela? Né? Ela é arrumadeira? Limites, né, exatamente, ela é arrumadeira. Talvez essa carrasca no imaginário dela é essa mulher que tem uma mansão e que tem a arrumadeira, o mordomo, a cozinheira, a passadeira, a babá, pelo menos com funções muito bem discriminadas. E essa outra, essa querida, essa amiga, essa que a gente precisa enormemente para realizar o nosso trabalho, ela acaba sendo esse faz-tudo, né? E eu acho que isso foi colocado pela PEC. Sai da invisibilidade. Não dá para dizer que, assim, por mais que seja conflitante hoje, que piorou. Nada pode ser pior que a invisibilidade. Nada pode ser pior do que não falar do assunto. Né? E hoje a gente está falando aqui, a gente vê a briga nas redes sociais, nos grupos das domésticas, né? Então, mudou, melhorou. O assunto saiu do quartinho, né? O assunto saiu do quartinho. Finalmente. Finalmente. A nossa próxima história mescla duas situações. O de considerar a empregada uma profissional que trabalha em sua casa, mas que parece alguém da família. Eu já tenho empregada há mais de 20 anos. E ela sempre foi registrada com a gente, então é como família. A gente considera nossa colaboradora uma família. Cuida dos meus filhos desde que nasceram e agora cuida da casa e sempre foi registrada e ela conseguiu comprar casa. Olha, eu penso assim, eu não gosto de apontar o dedo, né, para as pessoas. Sim. Ela fala, ela sempre foi registrada, quer dizer, ela tentou cumprir diante de uma relação que não estava regulamentada. E seguir um preceito brasileiro, patriarcal, Sim. que é o agregado da família que não é da família. Né? Então, é a empregada, mas era também a órfã. É importante a gente resgatar isso. A órfã nas casas de família no Brasil, elas também eram essa pessoa de segunda categoria. Então, essa informalidade da lei, né, e essa relação das famílias, da casa grande senzala mesmo, sim, faz com que você se confunda. E eu chamo a todos para isso, porque uma jornalista, uma publicitária como ela, para ela trabalhar, né, é o chamado trabalho produtivo, ela ganha dinheiro, move a sociedade. Ela precisa desse trabalho que é chamado de reprodutivo, da sim, cuidadora da casa, dos filhos. Então, ela teve razões para isso. Agora, não dá para confundir, porque ela não é uma pessoa da família e ela não tem esse status. Então, tem um afetivo que ele é indissociável da casa. Você não está numa empresa, você trabalha na casa da família, você ouve as conversas. Toda a intimidade da família. Pois é, você está submetida aos humores, é um inferno isso.
para um e para outro, se a gente também conseguir ver outro ponto de vista. Então, é uma situação de tensão que ela precisa começar a vir primeiro às claras, né? E depois ela começar a estabelecer modos profissionais de tirar a mulher da casa. Por exemplo, eu acho que o horário de almoço é um horário que a empregada deve fazer fora da casa. Ela deve ter o vale, ela deve poder ir conversar com as amigas, porque a condição da mulher é um assunto do emprego doméstico. Entendeu? Então as mulheres estavam condenadas a ficar dentro de casa e o mundo delas fica diminuído. Eu acredito nisso piamente. A PEC das domésticas trouxe garantias que outras atividades profissionais já haviam conquistado há muitos anos. Veja alguns dos principais direitos. Carteira de trabalho e previdência social devidamente anotada. Salário mínimo fixado em lei. Feriados civis e religiosos. 13º salário. Repouso semanal remunerado. Férias de 30 dias. Estabilidade no emprego em razão da gravidez, licença gestante sem prejuízo de emprego e salário. Auxílio-doença pago pelo INSS. Aviso prévio de no mínimo 30 dias. Vale transporte. Seguro-desemprego. Integração à Previdência Social. Benefício pelo FGTS e aposentadoria. Com o projeto de terceirização estendida a todas as profissões, as domésticas correm o risco de sequer chegar a usufruir desses direitos, né, Leusa? Olha, aí é um problema do trabalho doméstico e também dos trabalhadores em geral no governo pós-golpe, né? Então, essa relativização vai atingir alguém que sequer, nem todos os direitos estão equiparados ainda das domésticas. Por enquanto, então, tem vários só no papel, né? De fato, elas precisam correr atrás mesmo, né? Eu acho que a luta agora é manter a qualquer custo o que veio depois de tanto tempo e com tanto atraso, né? Com muito atraso. No próximo bloco, a vida de muitas mulheres na senzala moderna, o quartinho de empregada. Nós não queremos ser da família dos nossos patrões, a gente quer ser respeitada